Olá, bom dia para você. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você a partir deste momento, esteja na sua vida, esteja na sua família, esteja realmente envolvendo a você e a todos os seus. Nós estamos a partir deste momento com a nossa programação da manhã, o nosso programa Paradigmando, uma palavra criada por mim, mas que se refere à palavra paradigma, que significa exemplo, modelo e modelo. Exemplo, modelo. Então, aquilo que é um paradigma é algo que é modelo, um exemplo a ser seguido. Então, por isso a palavra paradigmando, uma criação nossa aí, mais uma criação nossa, para a glória do nome do Senhor. É o nome do nosso programa da manhã, quando nós tratamos de compartilhamento da palavra de Deus. E nessa manhã, mais uma vez, nós estaremos dando sequência, dando prosseguimento à nossa transmissão desta manhã, então, com o compartilhamento da Bíblia, da palavra. E em outros momentos também, outros compartilhamentos nós estaremos realizando com outros temas de interesse do povo de Deus, de interesse do corpo de Cristo na terra. E você que está aí do outro lado, você que faz parte da nossa família, da família Paradigmando, da nossa família de servos e servas, filhos e filhas de Deus, que se encontram todas as manhãs aqui para juntos podermos ter essa comunhão, esse contato pessoal, esse contato bem íntimo, espiritualmente falando, uns com os outros, na presença do Senhor. Eu vou orar neste momento, feche os seus olhos aí, coloque a sua fé, o seu pensamento ligado a Deus neste momento, e nós vamos estar orando, invocando ao Senhor, para que Ele venha direcionar esses momentos, esta meia hora que estaremos aqui compartilhando, então, a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste momento, para Te agradecer pela noite que o Senhor nos deu para o nosso descanso físico. Te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos concedeu nesta manhã, quando nós, ao acordarmos da noite de sono, abrimos os nossos olhos, respiramos e começamos então mais um dia de vida na presença do Senhor, guardados pelo Senhor. Seja conosco, Senhor, nesses momentos que passaremos aqui. Abençoa, Senhor, o nosso irmão, a nossa irmã, que encontra-se ligadinho aqui nesta programação, que cada um venha a ser grandemente e poderosamente abençoados pelo Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado através da vida de cada um, na vida de cada um, Pai. Senhor, muito obrigado, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de estar cantando um hino também muito conhecido, de um dos nossos hinários mais antigos, né, que nós temos notícia. Um dos hinários evangélicos cristãos, né? Um dos hinários evangélicos e cristãos mais antigos que nós temos no Brasil. E o hino, talvez você vai se lembrar, Fala Jesus Querido, é o título do hino. E o hino, eu agradeço a Iumpi Lautaro, Iumpi Lautaro, você que está aí nos prestigiando aí bem pertinho do Pacífico Sul, né?
Vocês que estão aí bem pertinho do Pacífico Sul, nós louvamos a Deus pela sua vida. Fala, Jesus querido. Que você possa cantar comigo esse hino neste momento. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala, Jesus querido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hugo Serrano está conosco também nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, Hugo, meu irmão amado. Que Deus continue abençoando e cobrindo a sua vida e a sua família de todas as bênçãos que Ele tem reservadas para você. Amém? E a todos vocês que estão conosco nessa manhã. Bem, ontem nós iniciamos então um estudo, um compartilhamento, que eu acho até melhor essa palavra, essa expressão, um compartilhamento da palavra de Deus. Nós vamos estar aqui lendo e meditando juntos na palavra de Deus, no livro de Gálatas. Nós vimos aqui no dia de ontem, na introdução do livro de Gálatas, que Paulo ele escreveu então a uma região chamada Galácia. Ele escreveu a uma região que se chamava, a metrópole onde essa região ficava, a metrópole se chamava Ancira.
que atualmente é a cidade de Ankara, na Turquia, né? Onde ficava, então, a região da Galácia, onde Paulo pregou. E Paulo pregou, enviou essa carta, então, para várias... Então, ele enviou essa carta não apenas a uma igreja específica, mas para várias igrejas na região, então, onde ficava a região da Galácia. E ontem nós vimos, então, Paulo afirmando que não há outro evangelho. Amém? Nós vimos ontem, para você que viu ontem, vai poder se lembrar fácil. No capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10, Paulo, então, ele afirma, ele, então, enfatiza que não há outro evangelho. E Paulo, então, no versículo 11 ao versículo, até o finalzinho do capítulo 1, do capítulo 1, Paulo, então, ele explica, então, ele mostra, através da sua narração, através das suas palavras, como ele se tornou apóstolo. Amém? Depois você que não leu, não participou ontem, pode ler o capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos ver, então, o capítulo 2. Vamos, então, partir para a leitura a partir do versículo 1. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o título aqui na minha Bíblia, do capítulo 2, a partir do primeiro versículo, é o seguinte: o apostolado aos judeus e aos gentios. O apostolado aos judeus e aos gentios. Nós vamos ver então aqui a partir de agora. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Quem são os gentios? Eram aqueles que não faziam parte do povo judeu, principalmente os de fala grega. Eram chamados, então, de gentios. E lhes apresentei, como já li, o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência. Em particular, ele procurou aquelas pessoas de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão, né? Para não estar fazendo em vão o que Deus lhe estabelecera que fizesse. E versículo 3 em diante diz assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Guardem bem, circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado. Infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Parece algo familiar para você? Será que isso é algo familiar para você? Pessoas aparentemente tidos como cristãos que se infiltram com o objetivo, então, de causar confusão, causar complicação, ao invés de realmente cumprir o seu papel de cristão no meio da família de Jesus Cristo, da família do Senhor Jesus? Será que existe isso já existiu isso na sua vida, na sua igreja, onde você mora, na sua família? Pessoas infiltradas. É engraçado, né? Mas acontecia na época de Paulo. A partir do versículo 5, então, olha bem, a partir do versículo 5, ele diz assim: a esses
não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Paulo, então, relembra isso aos cristãos na Galácia, os Gálatas, os crentes Gálatas. Versículo 6 em diante, diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Paulo diz: Deus não aceita a aparência do homem. Olha que interessante. Olha que ensinamento interessante aqui Paulo nos traz aqui nesse versículo 6. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Soa familiar para você essa palavra? Pessoa, às vezes, que está chegando ou que está dentro da comunidade de fé, da igreja local, e às vezes parece uma pessoa de muita influência, que tem aparenta muita influência no meio da família da fé, mas que a qualquer momento pode se revelar totalmente diferente do que realmente é, do que realmente se percebe que ele deveria ser, mas não é, né, de verdade. Paulo diz aqui: digo que pareciam ser de maior influência, aqueles que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Aqui Paulo está esclarecendo. Pedro, ele pregava o evangelho da circuncisão, o evangelho que nós diríamos chamado judaizante, né? O evangelho judaizante que Pedro havia pregado durante um tempo. E Paulo, então, ele aparece, ele desenvolve o seu ministério, o seu apostolado, pregando, então, o evangelho da incircuncisão. E nós vamos ver aqui o porquê. Pois aquele, versículo 8, tá? Versículo 8 do capítulo 2 de Gálatas. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, né? Versículo 9, e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Cada um com seu propósito, com seu objetivo, com aquilo que Deus tinha determinado que eles fizessem, a obra da evangelização. Somente, versículo 10, somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ou seja, para Paulo, tanto os cultos, tanto aqueles que tinham uma sabedoria, um conhecimento, uma estrutura, uma formação educacional, uma instrução escolar, uma educação maior, tanto esses quanto os pobres, aqueles que não tinham condições de se preparar numa escola, numa formação onde eles fossem realmente ensinados acerca da leitura, acerca dos vários tipos de conhecimentos científicos da época, que Paulo havia passado, por exemplo, havia recebido esse conhecimento, né? Esse conhecimento, muito conhecimento, mas Paulo, então, ele vê que não adiantou muito ele tentar, primeiramente, levar o evangelho para os de maior cultura, que ele deveria também ir em direção aos pobres, aos humildes, aos simples, né? Para realizar também a obra de Deus. A partir
do versículo 11 até o versículo 14, nós vamos ver aqui Paulo repreendendo a Pedro. Vamos ler aqui para a gente ver por quê. Versículo 11. Quando, porém, Cefas ou Pedro, é a mesma coisa, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Ou seja, ele realmente tinha endureceu o jogo com Paulo. E Paulo, então, encara ele, digamos assim, enfrenta ele cara a cara. E Paulo continua dizendo aqui, de fato, versículo 12, de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Pedro estava com medo de aproximar-se de Paulo, que pregava o evangelho da incircuncisão, e Pedro, como pregava o evangelho da circuncisão, ficou então temeroso de ser ali surpreendido junto com Paulo. E aí diz então assim, versículo 13 em diante: e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Percebeu como Paulo está sendo duro aqui? Nós vamos ver o porquê mais para frente, no finalzinho agora. Então ele diz assim, versículo 14 em diante: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Aqui está então a repreensão que Paulo dirigiu a Pedro. E no final agora nós vamos ver Paulo falando sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Vamos ver aqui, fechando este momento de compartilhamento da palavra de Deus, capítulo 2 do livro de Gálatas, né? Livro de Gálatas. E ele diz assim, então, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? Paulo questionando. De modo nenhum, ele responde. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Desculpa. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós somos justificados
a partir de Cristo, somente pela fé em Cristo. Obras da lei. Fazer obras para conseguir a salvação, para Paulo, para o Evangelho da Graça, isso não funciona mais. Nós fazemos obras, nós os que cremos em Cristo, fazemos obras porque nós já fomos salvos e não para sermos salvos. Então, eu gostaria de deixar com você este ensinamento nessa manhã. Este ensinamento nessa manhã. O apóstolo Paulo, então, ele oficialmente, digamos assim, nessa passagem de Gálatas, capítulo 2, ele então se apresenta o seu apostolado, tanto a judeus quanto aos gentios, e o propósito que Deus tinha na vida de Paulo. E eu pergunto a você, neste momento, nesta manhã, qual o propósito de Deus na sua vida? Qual o propósito de Deus no seu chamado? Qual o propósito de Deus no seu ministério? O que é que Deus tem? Ou o que Ele pretende ao ter te chamado para fazer parte do reino de Deus que está sendo estabelecido na terra ainda? Qual o propósito de Deus na sua vida? Paulo tinha um propósito. Paulo teve um propósito. Paulo, ele deixou, ele abandonou os seus próprios interesses pessoais, como família, casamento e outras coisas mais que ele podia fazer e ser bem-sucedido para servir ao Senhor no ministério para o qual Deus o chamou. Porque muitas vezes, irmãos e amigos, muitas vezes Deus tem um chamado na vida da pessoa. Mas muitas vezes a pessoa vai protelando, vai deixando mais para frente, vai esperando tempo ao tempo, e muitas vezes deixa de cumprir o propósito de Deus na sua vida. E eu dou um testemunho pessoal. Desde a minha infância, eu sinto o chamado de Deus. Claro que no decorrer da caminhada, muitas dificuldades se apresentam no nosso caminho, à nossa frente, vai tentando nos tirar do foco, do propósito para o qual Deus nos chamou, para o qual Deus nos fez existir. Mas, assim como o apóstolo Paulo, ele teve então que se aproximar dos demais apóstolos, ou seja, dos primeiros apóstolos, que já faziam a obra do Senhor, que já faziam uma obra da evangelização para poder cumprir o seu ministério e ser bem-sucedido. E eu digo para você que tem um ministério, para você que tem um dom ministerial, pastor, evangelista, mestre, doutor, para que você possa rever a sua postura, a sua posição, o que você está fazendo no momento. Será que é o que Deus é o que Deus tem para você, o que Deus deseja que você faça, realize, desenvolva? E eu digo para você, eu tenho certeza absoluta. Se eu passei por muitas lutas e lutas muito difíceis para estar hoje, no momento atual, principalmente nos últimos 2, 3 anos, melhorando a cada dia, me sentindo cada vez melhor, cada vez mais dentro do propósito de Deus.
Se eu tenho tido paciência, muitas vezes alguém pode pensar assim, mas ele tem demonstrado impaciência, insatisfação com isso, com aquilo. Bom, eu diria, nós somos seres humanos, nós falhamos. Eu sou ser humano, eu falho. Mas eu gostaria de dizer que o meu prazer, assim como está lá escrito em João capítulo 4, versículo 34, onde Jesus afirma que a comida dele é fazer a vontade do Pai, cumprir o propósito que o Pai tinha na sua vida. Este versículo é um dos meus versículos favoritos, principalmente nos últimos 20 anos. Porque Deus sempre teve um propósito na minha vida e eu quero sempre assim, a semelhança do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, eu quero cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida enquanto eu viver. Que Deus possa nos abençoar neste dia. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor e que o Espírito Santo continue alegrando o seu coração e a sua alma e que você continue sendo bênção nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tá? Um abraço. Fique com o Senhor Jesus.